Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, estou às ordens, glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado a todos aqueles inscritos no nosso canal, aqueles que já se inscreveram, estão desfrutando, né? Desfrutando de vídeos lá do TikTok, vídeos do Kawaii, vídeos aqui nessa plataforma, lá no Facebook, no Instagram, a Família da Fé lá no WhatsApp. Muito obrigado a todos vocês. Eu me sinto grato, eu me sinto como se nós estivéssemos fazendo parte da mesma família. E assim é, né, queridos? Bom, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre 3 assuntos que eu acho bastante pertinentes. 2 são dúvidas de abençoados que me mandaram no WhatsApp e um que eu quero bater um papo com vocês. Bom, o primeiro papo que eu quero bater com vocês é sobre uma dúvida de um abençoado, sobre a questão do ano 70. Ele me fez a seguinte pergunta: André, a Segunda Guerra Mundial, ela em comparação com a guerra judaico-romana que houve ali no ano 70, qual foi a pior? Né? Será que ali no ano 70 a Segunda Guerra não foi maior para que a gente venha identificar como a segunda vinda de Cristo? Eu expliquei para ele lá e eu quero passar essa explicação para vocês, tá? Que inclusive nós falamos ontem na nossa live aqui. E o segundo assunto, nós vamos falar também sobre uma questão de um abençoado, sobre a questão Novo e Antigo Testamento. Porque até certo tempo atrás, nós tínhamos um posicionamento. E hoje, em relação à Bíblia com a escatologia consumada, com o preterismo completo, essa visão da Bíblia mudou. Tá? Eu vou explicar para vocês. E a terceira é sobre a cosmologia bíblica. Vocês sabem o que é cosmologia? Que diacho é isso? Eu vou explicar então para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não faça isso. Se você não se inscreveu, não assista os nossos vídeos de clandestino. Principalmente se esse canal tem te feito você pensar, tem feito você procurado meios para que você busque na palavra, que você estude. Essa é a nossa intenção, é te dar ideias para que você venha a buscar na Bíblia, e nem que seja para confrontar. Porque essa é a verdadeira opção que esse canal te dá. Uma visão diferente do cristianismo tradicional. Porque nós aqui cremos, por exemplo, que na Bíblia não há mais nada para ser cumprido. E nós mostramos isso nos nossos vídeos. E já que você recebeu uma informação contrária, né, aí você se põe o quê? A pensar, se põe a estudar, se põe a buscar. Isso que é o mais importante desse canal. Então, se esse canal tem te feito isso, se inscreva, deixe o seu like, toque o sininho para que o YouTube te avise, comentem à vontade, tá legal, queridos? E, claro, se vocês amarem, vão divulgar aí nas redes sociais que vocês pertencem, né? Estamos entendidos aí, abençoado? Bom, nós temos o nosso livro, né? Vocês sabem que nós sempre que podemos, a gente sempre está divulgando, né? Está saindo a 2ª edição do nosso livro, vai sair em julho, está tudo certo, tá, queridos? Muita coisa boa, o livro está aí quase com 250 páginas, uma repaginada, um novo livro, né? Quem adquiriu o primeiro, com certeza está na expectativa para adquirir esse segundo, com muito mais conteúdo. Abençoado, está muito bom. Vai ser um livro para a gente colocar em várias livrarias desse Brasil, não só na internet, não. De repente é na tua cidade onde tem shopping, tem essas livrarias, você vai ver lá o nosso livro. Isso é muito bom, porque esse livro vai libertar a vida de muita gente. Eu creio e recebo assim desta maneira. Então, se você não adquiriu e quer adquirir, está aí disponível para você. Vai lá, abençoado, veja a primeira edição, guarde, porque vai ser uma edição histórica, essa primeira edição, né, que foi a primeira da graça, né, vamos dizer assim, né, de um povo que pensa a Bíblia diferente do que o tradicional, e isso é muito bom. Você ter essas 2 visões. Esse livro vai servir para você de história, né? E, claro, em todo o nosso objetivo maior é deixar um legado para a próxima geração, porque o livro vai ficar aí, né, queridos? Nós vamos partir com o pai e o livro vai ficar aí para a próxima geração. Imagina aí o seu tataraneto, né, lembrando de você, poxa, o vovô que fez esse livro, que bom, e através daquilo ali, né, ele venha a ser alcançado como nós também. Essa é a ideia. E pensando também nessa ideia, então se você quiser adquirir, abençoado, é só entrar em contato comigo, tá? Que eu passo todas as informações para vocês, como vocês vão fazer, tá legal? O livro é dividido em 2 partes, existe a parte bíblica, claro, onde eu mostro o que essa palavra é, o significado dela, e depois que ela sai da Bíblia, viaja 2000 anos, e hoje nós nos deparamos com o inferno, que é o quê? É um local
onde as pessoas que não frequentam o sistema religioso, as pessoas que não frequentam o cristianismo aí tradicional, esses aí das praças do Brasil, né, onde tem todo lugar tem, né? As pessoas que não frequentam esse lugar vão para esse inferno. É meio estranho, né? Criaram um inferno muito, como diz assim, uma coisa muito lógica para mim. Né? Imagina eu criar um inferno, dizer que você, se não assistir meus vídeos, você vai para o inferno. E dali criar um anacronismo bíblico. E é isso que eu mostro, essa história. Tá bom, queridos? Então vai lá e adquira hoje mesmo. Entre em contato comigo, tá legal? E tem também, abençoados, as nossas apostilas, tá? Então, se você aí pensa em se aculturar, né? Pensa em estar, quem sabe já está se reunindo em graça, ensinando, né? Porque nós estamos, o nosso posto, né? Nós estamos sempre ensinando a todo tempo, a todo momento. A todo momento nós estamos ensinando, não é verdade? Ensinamos em casa, ensinamos na rua, sempre que a gente está conversando ali, mesmo que informalmente você está ensinando alguém, né? Você quer fazer arroz? Faz assim que vai sair melhor, vai economizar. Enfim, nós estamos sempre na posição de ensino, né? Tanto ensinando como aprendendo também. É uma via de duas mãos. Então, essas apostilas foram feitas para isso. Se você também deseja abrir um canal, é um pontapé inicial para você, porque aí estão os temas da graça pura e também estão os temas escatológicos que nós viemos apresentando aí nesses últimos dias. Tá bom? Então adquira hoje mesmo, da mesma maneira, entre em contato comigo, eu apresentei para vocês um site, o site é só uma degustação, tá? Você vai lá, vai ver tudo que tem lá, inclusive a apostila 11 eu tenho que atualizar, mas me procuram também no WhatsApp, tá legal? Se você deseja aí realmente adquirir cultura para vocês. Bom, queridos, eu queria fazer aqui, na verdade seria uma enquete, né? Até eu já deixei no canal. Nós temos o nosso podcast, que acontece toda segunda-feira, vou até colocar aqui. Toda segunda-feira nós temos o nosso podcast, no qual a ideia é trazer sempre um convidado para a gente bater um papo. E eu estava pensando um pouquinho, por que não ampliar isso? Ao invés de a gente também receber, deixa eu melhorar aqui, ao invés de nós recebermos somente pessoas conectadas com a gente, né, que pensem igual a gente, que é bom, né? A gente forma ali a família da fé. Vamos continuar nesse mesmo sentido, de convidar abençoados que pensam igual a gente, né, que têm a mesma linha de pensamento. Mas por que não abranger isto de uma maneira geral? Vocês imaginam se a gente tiver uma oportunidade de trazer aqui, de repente, um ateu? Por que não bater um papo com um ateu, né? Por que não fazer essa linkagem aí com todas essas pessoas? Por que não um pastor do sistema religioso trazer aqui para a gente bater um papo? Por que não? A gente tem que se integrar. Nós não somos seres humanos sobre-humanos. Não, nós não estamos vivendo neste mundo. Por que não trazer pessoas que às vezes até mesmo criticam aquilo que a gente fala, né? O que vocês acham? Eu acho muito bom a gente ter essa ideia. Porque nós temos que, abençoado, nós existimos. Nós estamos aqui, nós formamos parte da sociedade. Qualquer dia vai ter vários locais, eu recebo isso, onde estarão os abençoados pregando ali a graça. Então, abençoado, como surgiu várias denominações dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, nós viemos para ficar. Nós temos uma mente diferente. Mas por que não conversar com pessoas? Trazer, por exemplo, um doutor, imagina um médico aqui, de repente, para aclarar mais o nosso saber do mundo aqui, um filósofo. Pessoas eminentes, o que vocês acham? Eu acho que seria bastante legal. Bom, se você acha e você viu essa enquete aí, eu preciso que vocês que frequentam o meu canal aqui, nosso canal, tá? Que deem a sua opinião aí, o que vocês acham disso. Porque eu quero fazer uma coisa combinado com vocês. Sabe por quê? Porque para amanhã não chegar assim, eu não vejo mais o André porque o André colocou lá pessoas que não sei o que. Não, o André avisou. Bom, então o dia que o André trazer lá um ateu, eu não vou ver. É só isso. É avisar vocês. Não é legal isso? Eu acho legal. Bom, eu tô prestando conta a vocês. Se vocês botarem a maioria não vamos fazer. Pronto, acabou. Então, queria que vocês participassem disso aí. Tá legal, queridos? E falar aí do nosso podcast, já que eu falei, na segunda-feira nós estamos reunidos aí, sempre trazendo um abençoado, ou então, quando não tem abençoado, a gente sempre vem com uma palavra aí do reino de Deus.
Tá bom, queridos? Tá legal? Estamos entendidos? Temos também a nossa live lá no TikTok. Quem está acompanhando todas as sextas-feiras é uma bênção. Eu digo assim que é para os íntimos, né? Somente participam aqueles que são íntimos. E às vezes eu vejo lá, realmente são pessoas assim mais chegadas, eu vejo. E se você quiser se chegar a nós, isso é importante. Porque eu vejo que muita gente, quando chega na parte que você começa a não aceitar mais as doutrinas do cristianismo tradicional, aí você vai passar por um processo de rompimento. Esse processo é muito difícil, queridos. Por quê? Porque muita gente, né, que tem os seus familiares indo ao cristianismo tradicional se veem abandonados, né? Às vezes um domingo à noite fica em casa, porque prefere mais não ir, porque não aguenta mais, né? Porque essa palavra vai mudando. Eu entendo esse tempo como um tempo que Deus está nos libertando disto. Tá? Eu passei por isso, acho que todos nós passamos. Aqui perto de casa, por exemplo, várias igrejas colocam o seu som para fora. Antigamente, domingo à noite, eu ouvia o coral cantar, eu ouvia as crianças, eu ouvia o pastor pregar e dava uma saudade. Né? Mas Deus foi trabalhando dentro do meu coração e me limpando disto e me mostrando, né, que realmente ali não há mais concordância, né? Nós não temos como congregar com as pessoas que pensam diferente de nós. Aí já é diferente do podcast, tá? Dentro lá não temos como mais ir. A realidade é essa. E a gente, quando supera isto, a gente está mais forte. Então, muita gente que passa com isso e sente essa necessidade de estar juntos. Então, participe da nossa live lá no TikTok, todas as sextas-feiras, e aproveite e nos siga lá também. Tá bom? Vocês vão gostar. Papo muito bom. Conversamos essa semana, inclusive na sexta-feira agora, eu vou chamar os abençoados lá na hora, que quiserem participar comigo. Claro que os abençoados mais chegados, né? A gente vai ali dar uma filtrada naqueles que querem participar. Isso tudo é uma interação nossa, né? Então isso eu acho muito saudável. Então participe, tá bom, querido? Eu bati aqui, tá? Vocês me perdoem, eu ouvi um barulhão aí, mas me perdoe. Então, abençoados, vamos lá? Vamos conversar então sobre os assuntos, aí, esses 3 assuntos. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre essa dúvida desse abençoado que me procurou lá no Zap e me questionou se a Segunda Guerra Mundial foi o maior evento que houve em relação à guerra judaico-romana ali na primeira era do cristianismo. Bom, queridos, o primeiro ponto, tá, que eu quero traçar com vocês aqui é mostrar que toda guerra é mal. Tá? Veja que hoje há no mundo vários conflitos. A gente sabe aquele que tem mais iminência é entre a Rússia e a Ucrânia. E está se tornando uma guerra muito ruim, porque já está começando a envolver outros países, né? Esse é um problema. Ou seja, a guerra, de qualquer aspecto, irmãos, não é boa para ninguém, humanamente falando, é um retrocesso, tá? Aqui ninguém apoia isso. Então, as duas guerras, tanto a Segunda Guerra Mundial como a Guerra Judaico-Romana, foram péssimas, como todas são péssimas. Porém, aquilo que envolve essas guerras é que as tornam mais catastróficas do que as outras. Né? A Guerra Judaico-Romana, que aconteceu ali perto do ano 66, teve a sua explosão no ano 66 e durou até um pouco mais aí do ano 70, mas no ano 70 foi o ápice, teve os seus resultados, que foi o quê? A destruição da Judéia daqueles dias. Houve destruição nas cidades circunvizinhas a Jerusalém e a própria Jerusalém, que era a capital de Israel naqueles dias. Então, com isso, o templo veio abaixo, a cidade foi destruída e foram mortos aproximadamente 2 milhões de judeus, tá bom? Já na Segunda Guerra Mundial, que é recente, né? Ela matou aproximadamente, aí, claro que é uma estimativa isso, tá, abençoado? Tanto lá da Guerra Judaico-Romana como a Segunda Guerra Mundial, matou aproximadamente, estima-se que foram 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, em termos de letalidade, a Segunda Guerra Mundial matou muito mais judeus do que a Guerra Judaico-Romana. Sem contar, irmãos, que a própria abrangência das duas guerras são totalmente diferentes, né? Uma abrangeu o mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, o nome já diz, envolveu todas as nações do mundo, enquanto a Guerra Judaico-Romana só atingiu, naquela época ali, a região da Judéia.
Sendo que a gente estuda, né, a gente vê que naqueles dias ali no ano 70, próximo, perto, antes um pouco, haviam várias manifestações contrárias ao domínio de Roma. A realidade estava eclodindo revoluções em vários pontos do Império Romano. E a Guerra Judaico-Romana foi a maior que teve naqueles dias ali. Então, abençoado, essa é as diferenças. Então, em termos de perdas humanas e consideração para nós, tá? A Segunda Guerra foi muito mais simbólica em termos humanos, né, pelas mortes das pessoas, do que a guerra no ano 70, tá? No ano 70 ali depois de Cristo. E em termos bíblicos, aí vamos entrar no viés bíblico, né? Vamos entrar aí pelo viés bíblico. Não foi. Tá? A Segunda Guerra Mundial não teve nada a ver até com nada da Bíblia. Tá? Pelo menos para aqueles que acreditam em seus escritos, né? Porque quem não acredita nos seus escritos pensa qualquer coisa. E em termos espirituais, nem se compara uma com a outra, tá, abençoado? Então, enquanto que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa de ideologias humanas, a guerra no ano 70 depois de Cristo foi marcada na Bíblia como o fim da era presente. A finalidade da Segunda Guerra, iniciada pelos alemães, era o quê? Sobrepor o mundo a seus pés e fazer uma varredura de raça no mundo. E, claro, foi frustrada pela ação dos aliados, que todos conhecem. Enquanto que a finalidade da guerra judaico-romana foi por causa da opressão de Roma a Israel. E esta guerra teve como pano de fundo as profecias bíblicas sobre a escatologia judaica. Essas profecias elas foram preditas em vários livros do Antigo e do Novo Testamento, que por causa da quebra da aliança haveria um acerto de contas com a nação, né, a nação de Israel. Eles teriam um julgamento da parte de Deus em relação a eles, porque havia uma aliança envolvida, isso para quem crê na palavra, tá bom? E assim foi o fim daqueles dias do ano 70, a queda de Jerusalém, a destruição da casa de Deus, pois o próprio Deus os abandonou, rompendo para sempre o sacerdócio levítico e a lei de Moisés terminando, porque a lei de Moisés ela ficou capenga por causa do fim do sacerdócio levítico. Hoje, em Israel, ninguém mais sabe de qual tribo pertence por causa da diáspora, tá? Os 2000 anos que eles passaram vagando pela terra. Então, ali se rompe o quê? Se rompe um tempo e começa outro. Começa o novo de Deus. Começa o reino eterno de Cristo, que reina e reinará para todo sempre. Irmãos, e este canal aí está recheado de mensagens que falam desse tempo, dessa guerra, dessas profecias e dessa escatologia. Espero que vocês tenham entendido aí a questão das guerras, suas diferenças e seus objetivos. Vamos ao segundo assunto. Segundo assunto, a Bíblia, irmãos, ela é por si uma biblioteca judaica, onde nós encontramos o quê? Vários livros dessa cosmologia. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que significa isso. Para melhor entender a Bíblia, ela foi escrita por judeus ao longo de 1500 anos, debaixo de vários tempos, né? debaixo de várias situações. E dentro dela, ela sofreu influência de várias culturas daquela época. Por isso que eu, por exemplo, quando eu quero estudar uma palavra na Bíblia mais assim, que ela aparece a todo tempo, como o caso da alma, eu vou lá na primeira vez que ela aparece o significado que ela tinha. E dali eu vou fazendo o desenvolvimento dela, entendendo por que mudou a visão daqueles homens que escreviam a Bíblia. Aí eu passo a entender que foi porque eles ficaram na Babilônia, porque eles começaram a ser influenciados pelos egípcios, pelos gregos. Aí eu vou entender porque que lá no final, a última vez que aparece a palavra alma, ela já dá uma conotação eterna. Então eu tenho esse ponto de vista, tá legal? Então, abençoado, ela foi escrita durante esses 1500 anos debaixo de várias culturas, né, vamos dizer assim. Mas o mais importante é quando você estudar a Bíblia, tá? O que é a Bíblia? Ela é uma coleção de livros judaicos. Os livros escritos por Lucas e Marcos foram os únicos que foram escritos por gentios. Mas as suas mentes estavam debaixo dessa cultura judaica, porque senão não estaria nem na Bíblia. Apesar do livro ter sido basicamente escrito em duas linguagens, em duas línguas, hebraica e grego, elas continuam debaixo da cultura judaica, tá?
Aqui é que está a diferença para as interpretações bíblicas. Tá? É aqui, no novo, no velho e no novo, nessas duas línguas. Essa é que causou esse monte de religião, um monte de denominações. Algumas escolas teológicas têm a Bíblia como dois livros, tá? O Antigo Testamento, direcionado aos judeus, e o Novo Testamento, que eles dizem que são os livros escritos em grego. E esse era direcionado para um povo não judeu. Esse é um tipo de escola que pensa dessa maneira, tá? Por isso que eles o quê? Futurizam suas profecias, principalmente as de escatologia, imaginando para os dias de hoje uma vinda de Jesus e a destruição do mundo. Ou seja, a partir do momento que você entende que o grego ele veio saltar para um novo tempo, como o sistema religioso pensa, né? O grego ele está direcionado à igreja de hoje. Você começa a futurizar. Já no nosso caso, é o contrário. Nós atendemos ao quê? A expectativa do preterismo completo. Então, para nós, a Bíblia ela é um livro só, um livro de cultura judaica. E ela foi direcionada aos judeus. Irmãos, até mesmo nos livros escritos em grego, o que havia era um forte apelo dos judeus, no Novo Testamento, né, a se arrependerem e aceitarem Jesus como seu Messias. Mas a estrutura do livro é uma só. Nós não entendemos Antigo e Novo Testamento. Existem os livros escritos em gregos por causa da influência do povo daqueles dias, tá? Por isso que eu falei da questão da influência, é muito importante a gente saber disso. Mas o livro é só uma coisa só, é uma cultura judaica. Nada para os dias de hoje. Então, há um tempo só para nós na Bíblia. O tempo em que a Bíblia foi escrita era o tempo presente, a era presente. E ela apontava para o quê? Para um porvir. Ela apontava o quê? Para um novo tempo, onde haveria novos céus e nova terra. Tá? E a aliança de Deus não seria determinada a partir que houvesse o fim da primeira era, não seria mais determinada por um povo somente. Tá? Não seria porque o povo escolhido na primeira era foi Israel. O próprio Deus, né, ele se estabeleceu junto ao povo de Israel. Então, a lei era a que mandava naqueles dias, no tempo presente. Mas esse mundo presente, que a Bíblia fala, o mundo antigo, ele foi destruído na guerra que eu acabei de citar com vocês aqui, que é a guerra judaico-romana. E a partir daqui, o reino de Deus entrou no mundo. E hoje habitamos esse novo, onde o próprio Deus disse que não habitaria mais em templo construído pelo homem. E sim o quê? Em seus corações. Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais como pensamos, eu te convido a visitar aí a nossa biblioteca de vídeos aqui no YouTube, onde temos mais de 1.200 vídeos que irá mostrar a vocês como nós pensamos Bíblia, tá? Mas o mais importante, irmãos, é descartar essa ideia de antigo e novo serem distintos, tá? Isso quem colocou na mente das pessoas foi o cristianismo tradicional, que por causa dos seus remendos teológicos, eu já expliquei isso, né, criaram o futurismo bíblico. E nós temos combatido isto aqui neste canal. Estamos entendidos? Vamos para o terceiro e último assunto. Meus queridos, eu quero falar sobre a cosmologia, tá? Mais especificamente a cosmologia bíblica, que é a cosmologia judaica. E eu vou botar aqui para vocês o que é cosmologia para a gente acompanhar junto. Então diz o texto aí que a cosmologia é um ramo da ciência que estuda a origem, a estrutura, a evolução e o destino do universo como um todo. Ela busca compreender as leis fundamentais que governam o universo e entender como os diferentes componentes, como matéria, energia, espaço e tempo, se interagem entre si. Esse é o ponto fundamental. E já que nós vamos falar de cosmologia bíblica, é uma cosmologia judaica. Então, é uma cosmologia de um povo. O que é, já agora falando, a cosmologia de um povo, a visão cosmológica de um povo? Tá aí. A visão cosmológica de um povo refere-se à maneira como uma determinada cultura ou sociedade enxerga e interpreta o universo, sua origem, sua estrutura e seu significado. Essa visão cosmológica é moldada pelas crenças, mitos, tradições e conhecimentos transmitidos dentro de uma comunidade.
E quando nós falamos que a cosmologia judaica era tudo o que se refere ao que o povo judeu pensava de universo, como eles interpretavam a questão da origem, como eles viam a estrutura do mundo e seu significado, né? Então, essa visão cosmológica, ela interfere nos escritos bíblicos de seus autores. Então, queridos, quando eu falo para vocês que nós, né, respeitamos aquilo que o autor de determinado livro bíblico quis dizer, é isto, é respeitar a sua cosmologia dentro do seu tempo. Eu não posso, irmãos, com o entendimento cosmológico que eu tenho hoje, que é diferente do pessoal antigo, né, claro, né? Achar que, por exemplo, um texto como esse aqui de Lucas, que eu vou colocar para vocês, eu não posso achar que um texto desse de Lucas, tá aí aparecendo para vocês, com a minha mente imaginar que Jesus está dizendo de forma literal, que viria sobre as nuvens, como diz o texto, né? Jesus dizendo ali, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, ao ler esse texto, irmão, sem fazer nenhuma análise, eu me ponho a olhar para o alto e esperar Jesus vir nas nuvens. Se eu não fizer um tratamento do que significa a cosmologia judaica. Não é isso? E isso é o quê, meus irmãos? Uma tremenda de uma ignorância. Por quê? Irmãos, porque esse livro aí, Mateus, ele está inserido em um contexto. Ele está inserido em uma forma de ver o mundo, em uma forma de se comunicar. Eu não posso ignorar a cultura desse povo e sobrepor o que eu acho mais lógico. Porque isso, irmãos, não é ser lógico. Eu tenho que conhecer a cosmologia daquele povo, naqueles dias, e não nestes. Eu tenho que entender os seus textos. Eu tenho que, ainda que seja mais difícil entender isto, mas é desta maneira que nós fazemos as nossas interpretações. Nós temos que entender que a dificuldade aumenta em entender os textos bíblicos. Por quê? Porque foram 1.500 anos em que esse livro foi escrito. Então, houve muitas mudanças. Mas a tradição, ela continua sendo a mesma. Agora, irmãos, eu não posso só por causa disto, porque é mais difícil entender assim, tá? Porque hoje o brasileiro não tem cultura para entender. Claro que tem. E precisamos. Chega de ser enganado. Então eu não posso ignorar, né, esse texto, porque eu quero criar uma religião aqui. Eu preciso que essa religião fale assim, fale assado. Eu posso pegar esse texto aqui, como esse que está aparecendo para vocês aí das nuvens, e dizer que Jesus vai vir nos dias de hoje nas nuvens, e as pessoas se põem a olhar para o alto, todo olho verá. Mas é isto que o cristianismo fez e faz, o cristianismo tradicional. O que ele faz? Ele adapta as interpretações bíblicas de acordo com o tempo. Irmãos, e isso é verdade. Sabe por que é verdade? Vocês lembram do período que houve na Idade Média da Inquisição Católica, da chamada Santa Inquisição? Diz que a Igreja Católica, ela matou dezenas de milhares e estima-se centenas de milhares de pessoas que essa igreja matou. E sabe no que eles se baseavam para matar as pessoas? Na Bíblia. Por quê? Porque não respeitaram a sua cosmologia, não respeitaram o seu tempo, não respeitaram a sua tradição. E começaram a lançar pensamentos do homem daquela época para matar as pessoas que não estavam dentro da igreja. Eles acusavam as pessoas de bruxaria. As mulheres ruivas, elas eram condenadas à morte, irmãos. Crianças ruivas foram mortas, bebês. Até hoje a Igreja Católica vem a público pedir perdão por isso. Por isso, irmãos, eu prefiro o lado mais difícil de interpretação, que é o preterismo completo. Porque ela procura resolver os problemas mais obscuros da Bíblia, né? Porque a Bíblia tem partes obscuras, dentro dela mesmo, não saindo dela. Eu não posso tirar nenhum anacronismo, como vem fazendo o cristianismo tradicional. E isso é só um exemplo. Houve várias matanças em nome da Bíblia, em nome de Deus, que fizeram e fazem até os dias de hoje. Essa é a grande verdade.
E esse assunto, irmãos, é um assunto bastante relevante para você entender como nós pensamos Bíblia. A partir do momento que eu entendo que a expressão de vir nas nuvens, como o texto que eu mostrei para vocês em Lucas 21, 27, tá? De lá então virão o Filho do Homem vir nas nuvens, é uma linguagem tipicamente pertencente àquela cosmologia, porque esse tipo de linguagem era muito comum nas profecias do Antigo Testamento, quando Deus vinha com juízo contra ou a favor de Israel. E que somente os profetas bíblicos usados por Deus tinham essa linguagem, tinham essa prerrogativa de dizer que Deus vinha nas nuvens. E o que nós estamos vendo aí? Jesus assume o quê? Aquilo que somente Deus tinha falado. E essa passagem, ela gera um problema, porque Jesus está se declarando Deus, porque só Deus vinha nas nuvens. E isso estava no julgamento, estava falando para os governantes de Israel, para os sacerdotes, para a cúria judaica daqueles dias. Por isso Jesus foi morto, ele foi crucificado. Então, se eu não entender que lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento era comum Deus usar essa expressão, tá? E a gente não vê relato nenhum bíblico que Deus veio nas nuvens, ninguém viu Deus vir nas nuvens. Isso era uma metáfora, isso era uma figura de linguagem. E se eu não entender isso que houve lá no Antigo Testamento, eu vou achar que no Novo Testamento isso se refere a algo literal. E aí eu estaria sendo o quê? Um falsário, irmão. Um falsário da palavra de Deus. Se eu falar que isso aqui está se referindo a algo literal, acontecendo nos dias de hoje, meu irmão, eu estarei mentindo. Vocês entenderam o que significa entender essa cosmologia bíblica? Essa visão de mundo que tinham os autores da Bíblia quando escreveram? Eu não posso violar isto, irmão. Eu não posso ignorar isto. Bom, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa cosmologia bíblica, assista aos nossos vídeos que respeitam esse tempo, né? É por isso que nós podemos afirmar com todas as letras, né, e letras bíblicas, que já aconteceu a segunda vinda de Cristo. Se você quiser saber sobre esse assunto, vá lá e veja os nossos vídeos, tá legal? Bom, abençoado, então estamos encerrando aí esse rápido papo que nós tivemos aqui sobre essas 3 dúvidas, que eu acho bastante pertinente para que a gente comece de novo os nossos estudos, né? E aproveitar e oferecer para vocês aí essas apostilas aí, que é um ganho muito grande para vocês. Quem já tem, já sabe do que está desfrutando hoje. Tá bom? Olha, e agora às 21 horas nós vamos ter a exibição de uma mensagem muito especial. Vamos falar sobre a mulher aqui em cima do dragão, que é mais ou menos uma mensagem que nós exibimos ontem, mas de forma mais completa, tá? Então vai lá e assista. A partir das 21 horas, vamos estar juntos, tá bom? 21 horas, vamos estar juntos. Não quero estar sozinho não, tá, abençoado? Eu vou estar convidando vocês aí, mandando link lá no WhatsApp e no Facebook. Tá bom? Estamos então combinados assim? Bom, meus amados irmãos, agora sim eu vou embora. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.